E neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre violência obstétrica. A gente tem ouvido falar aí nos últimos dias sobre um monstro, eu chamo de monstro e não consigo achar um outro adjetivo para poder me referir ao anestesista que praticou estupro com uma mulher dando à luz a um ser humano. É algo tão nojento, tão absurdo, tão terrível, que mobilizou praticamente a sociedade brasileira inteira. E a gente, inclusive aqui, eu quero já pedir, né, ao Conselho Regional de Medicina para que casse esse anestesista. Essa pessoa não pode mais exercer a medicina, ela não tem condição nenhuma de fazer isso. Eu não sei o que vai ser feito com ele depois, mas que ele não pode continuar clinicando, isso não pode. Em nenhum lugar, nem na hora de dar à luz a um ser humano, a mulher está segura. É algo assim revoltante, é difícil da gente simplesmente falar sobre isso e não respirar fundo e falar: meu Deus, em que mundo nós estamos vivendo? Dados mostram aí que ocorre um estupro a cada 10 minutos com as mulheres. Agora, dentro de um centro cirúrgico, isso aí foi realmente algo de você ouvir e querer cair da cadeira. Tenho certeza que a mulher que vai falar comigo agora, que é uma mulher que inclusive já participou de documentários importantes sobre o assunto, tem algo a falar sobre isso. Eu vou conversar agora com a Ana Cristina. Ana Cristina, ela é obstetriz, também já se formou em doula, mas tem um currículo aí fantástico e sempre em defesa das mulheres que estão dentro da maternidade, as gestantes, as mãezinhas. Ana Cristina, bem-vinda aí ao nosso videocast, viu, linda? Obrigada, é um prazer participar. Fala para mim, como você recebeu essa notícia desse anestesista monstruoso? Então, na verdade, isso virou notícia porque foi filmado, né? O Uhum. que acontece de diferente nesse caso é que houve uma filmagem, houve um grupo muito corajoso de enfermeiras que percebeu alguma coisa estranha e resolveu armar uma arapuca incrível para pegar a pessoa. Mas os abusos dentro de um sistema que ele tem como raiz o patriarcado, né? Esses abusos acontecem de vários tipos, em vários momentos. Você acha que ele foi o único cara que fez isso? Assim, é tanta vulnerabilidade, a mulher é tão sem voz neste momento, especialmente nesse momento em que ela está grávida e vai dar à luz, ela é tão anulada como sujeito que esse tipo de ato, você falou, né? Você chamou ele de um monstro. A grande verdade é que ele não é mais monstro do que muitos profissionais que estão por aí fazendo coisas absurdas, porque, na verdade, como dizem, a ocasião faz o ladrão, é um corpo inerte, anestesiado, drogado, dopado, sem um acompanhante. É muito fácil abusar de uma mulher nessa situação, é muito fácil. Não tem câmera, não tem vigilância, ela fica sozinha. Veja que nem sozinha ela está, porque uma cesariana estava sendo feita do outro Foi o lado do médico. ânus, não é? Uhum, Então, nem as pessoas que estavam lá, essa mulher estava passando por uma cesariana e ninguém conversou com ela. Ninguém Puxa. olhou por trás do pano e falou assim: e aí, fulaninha, tá tudo bem? Tudo bem, dona Maria? Tá quietinha. Ninguém se preocupou com ela porque ela é um sujeito sem voz, ela é um objeto de onde se sai uma criança, preferencialmente em ótimas condições. O lugar dela ali é de invólucro, de produtora. E ela não tem voz, ela não é ouvida, ela não é questionada. Então, o cara faz o que ele quiser. Quantas vezes ele não deve ter feito isso, a ponto da enfermagem ter se mobilizado para isso? Então, veja só que é um sistema todo que facilita esse tipo de ato. Muito É simples. terrível. É terrível. E a gente está falando de algo que está na mídia nacional, né? Você acompanha muitas mulheres, e eu gostaria que você me falasse de outras coisas que talvez a gente não saiba que aconteça, que a gente nem sonha, porque você fala isso porque você está dentro de um centro cirúrgico ou dentro, bem perto dessas mãezinhas. A gente não. Fala pra gente de outro tipo de violência que você acha que todas as nossas mãezinhas e as mães aí as gestantes, as mulheres que pretendem ser mães podem viver dentro de um centro médico.
uma coisa que pouca gente sabe, por exemplo, na maternidade mais importante aí da sua cidade, mais chique, e da minha cidade também, as mulheres são quase todas operadas sem necessidade. Então, uma mulher entra no hospital para dar à luz e ela passa por uma cirurgia cesariana, 2 cirurgias, 3 cirurgias, aumentando o seu risco cada vez mais, colocando ali risco de vida, por causa das cirurgias repetidas, e a maioria nem sabe que não precisava ser operada. Então, a taxa de cesariana dessas maternidades é 90%, 95% da sua cidade e da minha cidade, no sistema privado. E são mulheres que são levadas a acreditar que precisavam, porque o bebê era grande, o bebê era pequeno, e ela passa por uma cirurgia de grande porte, desnecessária, porque disseram para ela que ela precisava. Agora, por que fizeram uma cesariana, uma cirurgia que não era necessária? Porque dura 45 minutos e você agenda. Então, agenda numa manhã, 5, não atrapalha o seu consultório, está tudo beleza. Então, essa, por exemplo, é uma violência que é velada e ela é travestida, vestida, disfarçada de uma preocupação. Então, eu estou preocupada com o seu bem-estar e para o seu bebê não sofrer, eu vou te operar. E assim o seu bebê não morre. Então, a ideia de que o parto faz mal para você, o parto faz mal para o bebê, eu vou proteger seus genitais, eu vou proteger o parquinho do seu marido, até as falas são nesse nível, sabe? Do tipo assim, não, e o parquinho de diversões do seu marido, né? Já pensou? Então, toda essa preocupação, esse floreio, fantasiando esse cuidado como se fosse um cuidado, mas, na verdade, isso não é um cuidado, né? Isso é uma violência contra o corpo, é uma lesão corporal grave disfarçada de cuidado, sendo que dessas 90% de mulheres que são operadas, 90% delas não precisaria estar sendo operadas. Então, é um sistema todo que está complexo e ruim. Esta é uma luta que você defende já faz tempo, porque você viveu isso, né, doutora? Você me chama de doutora, porque é tão fácil a gente chamar uma pessoa que está dentro do centro cirúrgico de doutora, mas ela não gosta, viu, gente? Então, Ana Cristina, fala para mim uma coisa. Mas isso faz parte da estrutura de poder, viu, o doutora? Ela né? Transforma essa pessoa, esse cuidador, numa pessoa especial, numa pessoa com poderes especiais. Ela é uma doutora, sendo que ela não tem doutorado, mas ela já passa a ser vista. Então, por isso que a enfermagem, se não filmar, não vai dar em nada esse tipo de caso. O único jeito que elas conseguiram foi filmando, porque a estrutura de poder dentro da maternidade é que, acima de todos, está o doutor, de preferência o médico branco, o homem, ele tem um poder superior mesmo dentro da estrutura toda médico hospitalar, e a última, a subalterna de todas, é a mulher enfermeira. A técnica de enfermagem, enfermeira, entendeu? É uma estrutura toda que está ruim, e dentro dessa estrutura vai a mulher ali dar à luz. Mas existem outras formas também, né, de violência, como, por exemplo, fazer gracejos do tipo, aposto que na hora de fazer você não gritou desse jeito, ou aquele tapinha na perna, fala assim, ano que vem você está aqui, você reclamou, mas ano que vem você está aqui de novo. Esse tipo de gracejo em que você está julgando a mulher, e outras formas de violência, reclamar porque a mulher não está depilada, enfim, é um sem fim de violência, e muitas mulheres sequer sabem que elas foram vítimas de violência, porque nem sabiam que elas poderiam ser operadas sem necessidade, por exemplo, né? Ou passar por uma episiotomia que não precisava, por exemplo. Eu quero, inclusive, entrar nesse assunto da operação sem necessidade. Primeiro, você foi submetida a uma cesariana, não é isso? Você foi submetida, foi convencida de que você precisava disso, e quando você foi ter o segundo filho, também foi dito a você que, isso é dito para todas as mães, né? Quando você teve uma cesárea, não é mais aconselhável que você faça um parto normal. Então, isso aí não é verdade? Isso pode ser desmistificado nesse momento? Precisa ser desmistificado. Tanto é que eu tive um parto normal. As primeiras falas que vieram para mim dos médicos foi: não, você não pode, porque você já tem uma cesariana. Eu fui estudar. Então, na verdade, eu saí do sistema de plano de saúde e fui estudar. E aí, quando eu fui estudar, fui aprender que sim, era possível ter um parto normal. Fui procurar equipes particulares. Foi realmente bem complicado achar um caminho, porque até os primeiros 5 meses de gravidez, a segunda gravidez, a ideia é que eu não poderia mais ter partos normais.
Então, Certo. eu consegui um parto normal e hoje eu já faço parte de equipes que atendem partos normais depois de cesariana. Hoje é mais fácil achar informação. Naquela época, 20 anos atrás, não era tão simples. Hoje já é Uhum. mais simples conseguir essas informações. E é por isso Mas que você é se possível, destacou, claro que é né, como possível. obstetriz. Porque você não conseguiu mais simplesmente guardar para você que essas mulheres que já fizeram cesariana antes são obrigadas sempre a fazer cesariana, e aí você passou a defender, então, a mulher da violência doméstica. Da violência Aliás, obstétrica. da violência obstétrica, né? Na época nem Desculpa. se falava em violência obstétrica, né? Hoje a gente usa esse termo porque esse termo ali nasceu a partir de um dos países da América Latina que cunhou esse termo, e hoje ele já é usado no mundo todo, né? Com bastante mágoa dos médicos obstetras, o que é muito sintomático, inclusive, né? Essa questão da violência obstétrica ser negada pela estrutura médica, porque, na verdade, ela não obstétrico, quer dizer, de toda a gestação, parto, pós-parto, e por qualquer profissional. Violência obstétrica pode ser feita pelo anestesista, pelo obstetra, pela enfermeira, até pela pessoa da recepção. Qualquer pessoa pode cometer violência obstétrica. Mas quando isso chegou para mim, o primeiro elemento que veio foi abuso das cesarianas, e mulheres que tiveram cesarianas poderiam passar por partos, poderiam ter partos normais se quisessem. Mas o que mais pegou para mim foi realmente o abuso da cesariana, porque eu fui enganada na época, né? Depois estudando que eu fui aprender obstetrícia e entender que eu fui enganada. Mas é muito difícil, porque eu já era formada, eu era bióloga pela USP, uma pessoa articulada, já tinha profissional, liberal e trabalhando. Como que eu me deixei enganar? Mas por quê? A estrutura do poder dentro do sistema de saúde, ela não deixa a gente questionar, porque o doutor, que era um doutor da USP, o doutor fulano, nem passa pela cabeça da gente que o médico possa mentir. E a verdade é que eles mentem. Todo mundo mente. Mentir é fácil mentir, é muito simples. Pegar para uma mulher e falar assim: olha, o parto normal pode fazer mal para o seu bebê. A mulher está tão desempoderada, está tão fragilizada, está tão anulada dentro da sociedade quando ela está grávida, que o que o médico falar, ela vai fazer. Pouquíssimas mulheres fogem. Assim, é uma exceção. Tanto é que depois de tanta briga, de tantos processos, de tanto blá blá blá, a taxa de cesariana baixou de 90% para 86%. Em 20 anos de luta, a taxa de cesarianas baixou 4 pontos percentuais. É ridículo. É absolutamente Nossa. ridículo. Por quê? Porque as mulheres não têm coragem de enfrentar o poder médico, não têm coragem de questionar o que o cara está falando. As poucas que questionam, o marido breca, fala não, o cara sabe o que está falando, você não vai questionar médico, você é louca, é o meu filho também. Então, toda essa estrutura patriarcal que envolve a grávida, é muito difícil quebrar essa casca. É muito complicado para as mulheres. Eu, por exemplo, eu tive uma filha ela hoje tem 5 anos. Eu, quando estava fazendo o pré-natal, conversando sobre o parto, eu gostaria muito de ter feito um parto normal, né? E a gente estava caminhando muito bem para isso, até que a doutora percebeu que eu tinha uma predisposição, não, eu estava com diabetes gestacional e inchei demais nos últimos dias. Mas o que me surpreendeu foi lá no começo, quando eu comecei a conversar a respeito do parto normal, de que eu, com um plano de saúde, eu não pagaria praticamente nada se eu fizesse uma cesariana, e se eu tivesse aí a opção realmente por parto normal, eu pagaria um valor exacerbado. Isso também é algo que realmente, claro, quando mexe no bolso, hoje em dia a gente não tem dinheiro realmente sobrando, você paga um plano de saúde, você imagina que você vai ser atendido da forma que deveria ser atendida, ou melhor do que no SUS. Na verdade? E por que essa controvérsia? Por que no SUS, por exemplo, a mulher é obrigada, muitas vezes, ali até finalmente para o parto normal e o médico não quer fazer cesárea, e no plano de saúde é o contrário? A gente precisa um pouco trabalhar com informação, as mulheres precisam estar mais bem informadas, né? Porque a gente
não entende como o sistema funciona. No SUS, a taxa de cesarianas hoje no SUS é pelo menos o dobro da recomendada pela Organização Mundial da Saúde, talvez o triplo já hoje, cerca de 45% de cesarianas. A gente tem um abuso de cesarianas também no setor público, também no SUS. Tá? Então, Também. essa coisa de forçar o parto normal, que a gente ouve muito, na verdade, é muito mais abuso de não dar acesso à analgesia para a mulher, induzir ela por muito tempo, fora de hora. É muita coisa que acaba. A sensação é de que me forçaram ao parto. E enquanto que no setor privado, o que acontece é o seguinte: o que acontece é o contrário. Você não tem acesso a um parto normal. Se você quiser parto normal, você vai pagar por fora. Na verdade, as mulheres precisam começar a se munir legalmente todos os processos legais das jurisdições e de todas as condições que ela puder, e ela deveria pagar o parto normal e depois pedir reembolso do plano de saúde com base de que foi negado para ela o parto normal. Ela tem que entrar na justiça e pedir de volta esse dinheiro, porque ela deveria ter dinheiro, e o médico não quer, porque ele vai gastar mais horas e vai ganhar pouco. Então, na verdade, a estrutura de plano de saúde não funciona para parto normal. Então, a gente precisa exigir os nossos direitos pelas vias legais. Nem no SUS e nem no privado. No SUS tem algumas iniciativas legais, tipo, tem algumas casas de parto, tem alguns hospitais que têm já algumas iniciativas bacanas, mas, tipo assim, esse escândalo que aconteceu da anestesia foi no SUS, foi numa cesárea no SUS. A mulher teve acesso à cesariana, não sei se ela queria ou não, mas, enfim, ela teve uma cesariana, mas ela foi estuprada durante a cesariana. Quer dizer, na verdade, não existe garantia, nem no SUS, nem no privado. A mulher não pode ser deixada sozinha, ela não pode ficar sozinha. Enquanto isso, os médicos de um estado do Nordeste estavam se levantando contra uma lei de parto humanizado, porque eles achavam absurdo que doulas pudessem ser permitidas dentro dos hospitais. Eles queriam proibir as doulas de entrar dentro das maternidades. Só que as doulas são essas guardiãs. A doula é quem está olhando e falando tem alguma coisa esquisita, essa mulher não devia estar dopada. Por que essa mulher está dopada desse jeito? E aí, eles, médicos, estavam fazendo um movimento para cancelar a lei de parto humanizado desse estado, porque ia contra os interesses deles a presença de doulas dentro dos centros obstétricos. Então, na verdade, a gente está vivendo hoje um tempo muito ruim para a obstetrícia, muito difícil mesmo. Quem está no SUS enfrenta uma série de problemas, quem está no privado enfrenta uma outra série de problemas, mas o fato é que toda mulher vai enfrentar problema para parir. Isso é um fato. Ana, a nossa Constituição Federal diz no seu artigo 1º que todo poder emana do povo. E o povo exerce esse poder elegendo representantes. Quem manda no país são os deputados federais e os senadores, não é realmente o presidente da República. Por isso, o nosso MandaCast. Para a gente encerrar aqui a nossa participação, responde para mim. O que você, dentro do nicho da obstetrícia, você como obstetriz, você como defensora da mulher aí na hora do parto, faria se você fosse deputada por um dia? Bom, a primeira coisa é garantir a presença de acompanhante 24 horas com a mulher, incluindo aí o acompanhante e a doula, não um ou outro. Tem que ter direito ao acompanhante, tem que ter direito à entrada de doula, e também isso não é um controle. Direito garantido hoje? Não, a doula não é garantida. O acompanhante é. O acompanhante. Não significa, existe a lei, que ela é cumprida é outra coisa, né? Ser cumprida é outra coisa. Existe a lei do acompanhante já para parto, mas essa mulher, por exemplo, estava sozinha quando ela foi estuprada. O acompanhante dela tinha saído junto com o bebê. Então, tem essa coisa do centro. Então, paizinho, nasceu seu bebezinho, agora você vai comigo lá para o berçário. E a mãe ficou sozinha. Porque o bebê não tinha que ter sido separado, entendeu? Tinha que estar todo mundo na sala junto. Mas aí leva o bebê, porque tem que fazer não sei o que lá, e o pai vai junto. Essa estrutura do funcionamento do hospital é muito complicada. Então, a gente tem que garantir por lei que essa mulher possa ter acompanhamento 24 horas por dia que ela estiver sob os cuidados de um serviço de saúde. E com certeza eu gostaria de criar mecanismos de controle
de serviços obstétricos. Então, a gente precisa ter acesso. O serviço obstétrico privado no Brasil é uma caixa preta, ninguém sabe o que acontece. Ninguém sabe o que acontece dentro das maternidades privadas. Tem que ter taxa de fórceps, taxa de episiotomia, taxa de cesariana em público. Todo mundo tem que ter acesso a isso. Esses dados são todos secretos, são todos lacrados. Ninguém sabe o que acontece dentro do serviço privado, e no setor público a gente tem pouco controle, então eu não tenho as taxas de cesárea, muitas maternidades públicas, a gente não tem acesso às taxas de cesárea. No município de São Paulo, esse dado é transparente, Belo Horizonte é transparente, mas a maioria das outras cidades você não sabe a taxa de cesariana das maternidades da sua cidade. Então, isso teria que ser taxa de cesárea, taxa de episiotomia, taxa de analgesia, taxa de fórceps, tudo isso teria que estar público para que todo mundo tivesse acesso e pudesse fazer suas escolhas. E controles do Estado. Como que nós podemos, como Estado, como governo, permitir 90% de taxa de cesarianas? Como, em sã consciência, a gente pode permitir isso? O que significa para você esse projeto, o Coletivo Nascer? Nós temos hoje, são 2 projetos paralelos, o Coletivo Nascer, que se preocupa com o parto humanizado hospitalar, e a CRIA Casa de Parto, que é um projeto já ambos em funcionamento. A CRIA é uma casa de parto dentro do setor privado, então é uma casa de parto particular, onde as mulheres podem ir ter um parto natural, na água, enfim, para mulheres de baixo risco. E o Coletivo Nascer vai atender aquelas que preferem ou precisam ter um parto hospitalar, porque nem todo mundo pode ter um parto fora do hospital, né? Então, são as duas facetas desse cuidado, que foca em humanizar a assistência e trazer um cuidado baseado em evidências, cuidadoso, delicado, respeitoso e com liberdade para as mulheres. O que pode acontecer com uma mulher que sofre esse ponto do marido? O ponto do marido, na verdade, é assim, quando o bebê vai nascer, o médico corta a vagina, a entrada da vagina ali, que já é um procedimento altamente questionável, mas a grande sacada do ponto do marido é que na hora de fechar essa sutura da vagina, fazer um ponto mais apertado ainda para a vagina ficar estreita, para a entrada ficar estreita, para estreitar o canal da vagina. E isso pode... a ideia é de que o marido sinta mais prazer porque a mulher é mais apertada. Essa é a ideia. Meu Deus do céu. Mas a questão é que isso acontece à custa de muita dor, porque é um fechamento artificial feito por sutura. Então, é muito doloroso e algumas mulheres passam meses sofrendo até ter o mínimo de elasticidade nesse tecido para poder voltar a ter relação sem dor. E algumas mulheres, para o resto da vida, vão ter dor na relação sexual por causa desse ponto, desse famigerado ponto do marido. Pode até levar ao fim de um casamento, por exemplo, né? Porque quando a mulher passa a não atender mais às necessidades do marido nesse âmbito, a gente sabe que o casamento desanda, não é verdade? Na verdade, ela precisaria atender às necessidades dela mesma, né? E chegar e ter intimidade com seu parceiro. Eles podem enfrentar isso juntos, né? A nossa ignorância hoje dentro da relação do patriarcado é que a mulher deveria comparecer, não comparece, o marido vai embora. Mas, na verdade, esse é um enfrentamento a ser feito pelo casal, se acontecer alguma coisa assim, porque há soluções, até eventualmente, se necessário, cirúrgica, mas o que a gente tem que combater é que se faça isso, né? Nem o corte, Exatamente. nem esse ponto exagerado, que são coisas abjetas. Porque eles não perguntam, né? Eles simplesmente fazem. É um negócio que se a mulher não quer, ela tem que falar antes, e assim mesmo, muitas vezes, é desrespeitada, né? Mas isso é muito cultural, viu? Eu te digo que não é assim, a maioria dos médicos faz isso achando que está fazendo bem. Essa questão toda é muito complexa, porque a maioria das violências obstétricas são efetuadas com o profissional achando que está fazendo coisa boa, achando que está cuidando da mulher. Então, isso é muito complicado, porque o próprio profissional, a própria profissional, não reconhece a violência. Isso é uma coisa cultural nossa, nós vamos andar muito ainda para que haja esse reconhecimento. Entendi.
Tá certo. Ana Cristina, eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua contribuição para este que pretende ser aí um podcast diferenciado que dá a oportunidade para que as pessoas do povo, né, o cidadão possa realmente participar ou pelo menos contribuir aí para a confecção de projetos, de leis e que eles sejam ouvidos, né, na realidade, para exercer o que garante aí o artigo 1º e parágrafo único da nossa Constituição. Muito obrigada, tá Eu que bom? agradeço a oportunidade, muito grata mesmo.